Tá começando mais uma edição do podcast Milkshake chamado Wanda. Petra Costa aqui hoje, bem-vinda. Prazer estar aqui com vocês. Muito bem-vinda aqui. Bárbara também. De casa, já. De casa. A Bárbara dispensa apresentações, já tá sempre aqui com a gente. O Samir tá aqui com a gente. E eu, Samir Duarte. Gente, eu estou muito feliz hoje, porque eu, como documentarista oficial desse podcast... É verdade. Sempre trago Meryl. Gente, viu um documentário? É verdade. Pessoas, ai, então, é esse. Tô muito feliz. Eu, na verdade, tô aqui pra ficar menos um grau de separação do Brad Pitt, mas aí cada um com seus objetivos, Samir. Cada um tem uma meta, Cada um tem né? uma meta. A Petra tá aqui com a gente porque vai sair o novo documentário dela na Netflix. Agora é dia 14 que sai, né? Dia 14, Apocalipse nos Trópicos. Apocalipse nos Trópicos. A gente já assistiu, a gente tá gravando esse podcast aqui. Ainda não saiu, tá? Mas a gente já assistiu aqui, a gente vai conversar um pouco sobre ele, que fala um pouco sobre política no Brasil, como o documentário anterior também, mas ele traz um panorama um pouco mais focado, assim, na religião também, como a religião evangélica, ela tem ali os seus contornos na política, como que afeta também. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, vai falar sobre o circuito de festivais em que o filme foi inscrito e venceu também, né? Então, O Democracia. Antes da gente, né, entrar no Apocalipse, vamos fazer esse passadão Democracia. Vamos curtir um pouco antes de entrar no Apocalipse. Antes de entrar no Apocalipse. Vamos na vertigem. Falar de Democracia em Vertigem, porque o filme fez um grande sucesso e, de repente, Oscar, né? Indicação ao Oscar. Como é que foi? A primeira vez, assim, a hora que apareceu a indicação, o que passou pela sua cabeça? Tipo, ansiedade, tá lá, meu Deus, os contatos que eu vou fazer, como é que vai ser essa história, como que foi? Eu gritei muito. Não imaginava, né, que fosse possível. Na verdade, todo mundo falava que era impossível, porque naquele ano tinham muitos documentários internacionais na corrida. E, historicamente, nunca tinha sido indicado mais do que um documentário internacional. Que não tem uma categoria documentário internacional como tem filme, só documentário, né? Tem curta e longa, mas... E aí falaram, não tem jeito, você não vai entrar, porque tem 2 filmes sírios, um filme chinês, outro da Macedônia, não tá para você esse ano. E aí, quando veio a notícia, não só que a gente estava indicado, mas que 4 documentários internacionais foram indicados. Caramba. A gente tomou de lavada aquele ano. E foi lindo. Fiquei muito feliz. Porque pela visibilidade que traz para o filme. O filme foi o segundo documentário mais visto na Netflix naquele ano. O segundo depois do Our Planet. A gente está em cima da Beyoncé. Olha, Samir, pega essa! Ei, Falou pra pessoa errada. Estamos começando esse programa. Acho melhor eu fazer essa frase. a verdade é essa. Fomos mais vistos que a Beyoncé. Acho que merece. Tudo bem, né? Tudo Democracia, né? Beyoncé. A gente pode... Qual que era o da Beyoncé daquele ano? Era o... É aquele que ela tá no... Eu sempre esqueço aquele que ela tá no barco. Homecoming. Homecoming. Verdade. Tá. E aí, o mais legal da indicação é aquele tal, não sei se já ouviram falar, do almoço dos indicados. Não, eu quero muito saber de tudo. A gente quer saber a sua É disso que eu quero saber. Sim, não, só um pouquinho. Eu só falei dos graus de separação do Brad Pitt porque ele é um dos produtores desse novo, né? Então, mas eu conheci o Brad Pitt nesse almoço. Então, conta tudo. Dos indicados. Dos indicados, porque é a única situação em que só vão os indicados, os artistas, os atores, os diretores, não vão os produtores, os agentes, os distribuidores, etc. Petit comitê. Assim. E aí você tá lá. Eu conheci o Brad Pitt, o Tarantino, o Leonardo DiCaprio, o Bong Joon-ho, que estava lá com o Parasita. Nossa, Parasita. É nosso meme aqui que a gente tava torcendo. A gente fala, Parasita. Você chegou lá e tava de boa, você fingiu o costume, respirou fundo. Oi, Leo. Hi, Leo. Hi, Brad. Hi, Brad, how are you? Ai, Leo. Oi, Lele. Oi, Lele. Aí ele disse hello. Ele foi super simpático. A gente conversou um tempão. Eu com o Tarantino também. O Leonardo DiCaprio, você leva, né, uma pessoa. A minha convidada foi a Sônia Guajajara. Que legal. E aí a gente foi conversar juntos com o Leonardo, né? Ele já tem um ativismo enorme pela Amazônia, foi bem legal. E aí, depois disso,
quando eu comecei o Apocalipse nos Trópicos, que a gente falou, vamos procurar investidores. E aí a Plan B é uma das produtoras que eu mais admiro, que é a produtora do Brad Pitt, porque ele fez Big Short, Moonlight, 12 Years of Slave. Ai, nossa, maravilhoso. Eu não sabia que a primeira dele, acabei de descobrir. Mas aí o que? Aí tu manda um zap pra ele, uma figurinha com um meme. Vamos produzir, e um emoji de filmezinho, assim. Acho que tem E eles tinham visto Oscar, Democracia em Vertigem, depois legal. disso, gostaram muito e quiseram fazer. Claro. Eu fiquei com uma dúvida, assim, que já foge um pouco disso, que é, quando você estava fazendo Democracia em Vertigem, você já imaginava, assim, que você ia... O próximo, como é que ia ser o próximo? Já tinha uma ideia do Apocalipse? Eu tinha uma ideia de que eu não queria filmar o governo Bolsonaro. Tinha uma certeza, uma convicção. Ai, filmei muito. Quero outra história. Outra As história. abelhas africanas. Exatamente. Qualquer coisa menos a política brasileira. Mas não deu. Não foi possível. Mas você pegou, assim, tem imagens que você já estava gravando ali no... Sim, né? o Apocalipse nos Trópicos começa com 2 cenas que eu filmei no Democracia em Vertigem, que a gente tentou muito colocar. A do Daciolo, né? Acho que você viu E que não cabiam no filme. Que é eu e minha equipe sendo evangelizada pelo Cabo Daciolo, né? Que a gente vai para o Congresso para entender o que está acontecendo com a democracia brasileira, em vez de encontrar parlamentares discutindo o impeachment, a gente encontra o Cabo Daciolo e várias fiéis. E eu pergunto para ele, o que vai acontecer com a democracia brasileira? Ele fala que vai vir um governo de Deus e me pede para aceitar Jesus e me dá uma Bíblia. E aí como começa o Apocalipse, né? E é como começa o Apocalipse. Porque eu sigo essa recomendação dele e leio a Bíblia. Eu tinha pergunta disso mesmo, porque no filme você fala, eu ganhei a Bíblia, resolvi ler. Você leu mesmo? Como é que foi a... Valeu assim, de Passei a cabo. pandemia lendo a Bíblia. E os livros que foram E aí, o hype é escolhidos e verdadeiro? censurados da E Bíblia. o hype é verdadeiro? O hype da Essa Bíblia. galera que tá lendo a Bíblia, É o livro tudo mais mesmo? vendido, né? Tem razão por ser mais vendido? Olha, tem muita história. Tem muito personagem, só de ator da Record ali pro contratado, né? Tem muita história com muito plot twist, muito apagamento. Várias mulheres que foram censuradas, que estiveram na história, mas saíram ali. Tá aí mais um documentário. Tem, eu gostaria até de entrar mais nesse assunto, acho fascinante. Mas a gente focou sobretudo no último livro da Bíblia, né, que é o livro do Apocalipse. Sim. Que eu não sabia, mas é um dos livros mais influentes da atualidade, que está aqui comandando as guerras internacionais que a gente está testemunhando. Vocês sabiam? Não. Não? Pois é, a teologia, que existe uma teologia apocalíptica que surge no século XIX, a partir de um teólogo irlandês que fala, não, muitos cristãos achavam que Jesus voltaria depois de 1000 anos de paz. Então, vamos fazer o bem, vamos trazer paz social para Jesus voltar. E aí esse teólogo fala, não, Jesus vai voltar quando tiver caos e barbárie. Sim, e as coisas só vão piorar. E muitos seguidores deles, que são os pré-milenialistas, uma teologia evangélica mais fundamentalista, falam, não, é até bom acelerar o fim do mundo para acelerar a volta de Jesus. Muitos aliados do Trump seguem essa teologia e do Bolsonaro também. Grandes lideranças evangélicas no Brasil seguem essa teologia. E tem a ver com uma ideia também de que o povo judeu tem que voltar para Israel e aí a capital ser em Jerusalém. Então, muito do conflito no Oriente Médio é alimentado também por essa teologia apocalíptica. Sim, no filme tem essa passagem, nesse momento que você fala, né? que tem quem acredite que tem que acelerar. E também a questão que você falou, né, do livro do Apocalipse, que aqui no Brasil a gente vê Apocalipse como o fim de tudo, né? Vai acabar tudo. Essa parte interessante. E não, o Apocalipse, tanto que em inglês é o livro da revelação, né? Que é sobre revelar, é sobre expor, sobre... Acho que é uma coisa que a gente não tinha esse conhecimento, né? O filme vai trazer isso pra gente, dessa... Eu sempre achei que era o fim do mundo. Tá vendo o Apocalipse, você acha que vai vir o fim do mundo, mas na verdade não. Significa uma revelação. Ter uma revelação. E a revelação do autor do Apocalipse foi que Deus viria
armado como um general. Bem meme, aquele meme do gatinho em cima do cavalo, 2 tubarões do lado. Para travar uma guerra cósmica final do bem contra o mal. Mas os outros livros do Apocalipse, que são fascinantes, que foram censurados, falam de Deus no aqui e no agora, que de Jesus está em cada um de nós. Tinham mulheres que escreveram livros do Apocalipse, que são livros feministas. E eu fico me perguntando o que seria da humanidade hoje se um desses outros livros encerrasse a Bíblia e não esse. Foram editados, né? Foi ali cortado. Eu fiquei curiosa vendo o documentário, assim, como é que foram as negociações, porque assim, tu entra na casa do Silas Malafaia, toma café com ele, toma um café com ele, e ele tá ali, tá dentro do carro com ele quando ele tá brigando no trânsito. Como que foi isso, assim? Ele tinha visto já o Democracia? Ele te conhecia? Como é que foi essa conversa? Então, eu filmei o Silas quando eu estava fazendo Democracia em Vertigem, naquele interregno que não acabava nunca do impeachment, né? E aí uma assessora parlamentar falou, ele vai fazer um culto profético na frente do Congresso. E aí eu filmei e foi impressionante. Lá eu ouvi pela primeira vez falando, Deus deve tomar o executivo, o legislativo e o judiciário e tirar a escória desse país. Eu falei, pronto, eu sou essa escória que eles vão tirar para criar esse novo mundo. Mas esse material ficou lá em 2020, quando a gente começa a filmar a pandemia. A gente filmou muito em Paraisópolis e com vários pastores evangélicos que estavam tanto dando apoio físico, médico, espiritual, psicológico, quanto também mantendo as igrejas abertas, alguns falando para não usar máscara, que Jesus curava Covid. E o Malafaia era a referência desses pastores que estavam mantendo as igrejas abertas. Então a Alessandra sugeriu que a gente filmasse com ele. A gente foi com a jornalista Ana Virginia Baluzier, que já conhecia ele. E ele deu acesso. E o mais fascinante foi que a gente filmou ele por 4 anos. Caramba, 4 anos. E a influência dele, o poder dele só cresceu durante esse tempo, né? Sobre o Bolsonaro. Ao ponto... Isso fica até claro no filme, no comentário, né? Como ele vai se aproximando mais, né? E falando mais, né? Ligando, enfim. E no final... Descrevendo, falando, tava lá no casamento, ele me falou isso, vai ficando uma crescente. Aquela parte do documentário que fala que o Bolsonaro tá dando discurso e você vê ele, tipo, falando, assim, as mesmas palavras, fala, será que então já tava tudo escrito? Ele tá só repassando. Sabe aquela, quando uma mãe tá assim, filmando a criança no teatro, que fica... Já sabe a fala das filhas, né? Ali foi incrível, porque... A gente filmou. Foi uma equipe enorme, maravilhosa. E quando chega o material na ilha de edição, a Jordana Berg, que é uma grande montadora, se você gosta de documentário, ela que montou todos os filmes do Coutinho. Que tudo. E o Vitor Miaciro fizeram essa montagem. Quando eu vi, eu falei, gente, mas o Malafaia tá movendo os lábios... Ele sabe que o Bolsonaro depois, tá falando. Na hora não percebe, né? E ninguém na mídia reportou isso. Ninguém. E isso me fascinou. Eu falei, ele deve ter escrito esse discurso. E só na última semana de montagem, último dia de montagem, que eu consegui ter essa ideia de voltar no tempo e narrar. Porque senão ninguém ia perceber, né? Quando você volta, dá pra perceber muito bem. E assim, 4 anos filmando o Malafaia, como que você conseguiu... Você deve ter ótimas histórias de bastidores, assim, se você puder compartilhar com a gente alguma. E como você conseguiu manter a neutralidade, porque eu acho que você foi bastante política, bastante neutra ali em tudo, sabe? Assim, você não vai lá e fala, mas que absurdo, sabe? Assim, você não contrapõe. Você retrata o que está sendo dito ali, né? Você mostra, você documenta o que está acontecendo. Teve alguma hora que você ficou assim, meu Deus, eu preciso falar alguma coisa, eu preciso dizer para eles que talvez não seja bem assim. Será eu posso expor uma coisa assim para ver se essa discussão avança de alguma forma? No Democracia em Vertigem isso acontecia mais, assim. A gente filmou muito Bolsonaro, né? Teve até um momento que o Bolsonaro brinca e me pede em casamento durante a filmagem. O Eduardo Bolsonaro me chamou para surfar.
Meu Deus. Devia ter ido, me arrependo profundamente Eu queria esse corte. de não ter filmado ele surfando ali. Então de dar um caldo nele, sabe? E com Malafaia, teve um momento num culto, né, da esposa dele, Elisete, que ela fala assim pra nossa câmera: mostra isso pras feministas! Ah, sim. Que mulher nasce com vagina e homem nasce com pênis. Então, eles sabiam com quem eles estavam falando, né? Qual era. E eles queriam falar conosco. Que bom, né? Entende a plataforma que tá. Assim queriam, porque eu acho bom. Porque eu acho que eu também fiquei com essa sensação que a Marina falou ali, né? De que retrata e qual que é a intenção, às vezes? Eu acho que talvez que alguém que veja, talvez concorde ali também, né? A visão crítica depende muito de quem tá assistindo também, eu acho, num documentário, né? Claro que tu faz um caminho pra levar as pessoas. Mas se ele tava ali, ele tava falando aquelas coisas, porque ele realmente, acho que ele vai ficar surpreso quando assistir. Não, e o papel, o que, não sei, acho que sim, não sei. Porque ele tava lá, ele tava sendo filmado, ele sabia que ele tava sendo filmado. Foi tudo consciente, com consent, como se diz, consentimento ano após ano após ano. Mas ele é um pastor evangélico, né? A missão dele no mundo é evangelizar, então é falar, é espalhar a palavra. Então eu não acho normal ele querer ser filmado nesse sentido. E depois. Não, é porque fica essa coisa. Meu Deus, fala pra eles. fala alguma coisa, né, nesse sentido. Mas, assim, mas eu falo, né? Tem aquele momento que ele fala: a democracia né? é a vontade da maioria. Eu falo: não, mas a democracia também são os direitos das minorias. Que é isso que a guerra é essa, proteção, né? A guerra é contra os direitos das minorias, né? A guerra cultural que eles estão travando. E é isso, é aí que as nossas visões diferem. E você falou sobre esse apagamento das mulheres, tanto na Bíblia quanto em questões do dia a dia que acontecem hoje, né, na religião, e deve ter acontecido com você também, por ser uma mulher que tá lá. Ele me chama, né, de querida, menina. Sempre tem isso, né? A menina da câmera. E você já tendo feito Democracia e agora fazendo Apocalipse, então assim, tá sempre por ali filmando. Você já virou uma figurinha? Você sente, às vezes, alguém fica assim meio ressabiado, tipo, lá vem ela com a câmera. Ai, meu Deus. O mais engraçado é no Twitter, né? Não sei se vocês já viram, mas assim que tem alguma reviravolta que acontece a cada 2 meses na política brasileira, fala: cadê a Petra? Ai, meu Deus, gente, abaixa. Só vem ela correndo assim, ó. Vem ela... Gente, abaixa que a Petra tá chegando. Muda o assunto. Você sentiu alguma diferença, assim, no trato das pessoas? De já ficar mais assim quando você vem gravar alguma coisa? Não senti, não. Enfim, nesse filme, muitas vezes também eu não fui. Era a equipe que tava indo. O João Atala, que era o nosso cinegrafista, e desde Democracia em Vertigem, o Pedro Urano e o Murilo Salazar, que foram a nossa equipe de fotografia. E a gente tem imagens também do Stuckert, né? Imagens exclusivas. Sim, Ricardo, porque tem uma coisa do documentário de mostra, né? A gente falou que tava falando aqui, tem uma hora que tá no carro com motorista de aplicativo. Ah, sim. Como que vai criando essa naturalidade na câmera também, né? De cenas. É o tempo, ou quando né? tu vai na acho casa que das pessoas. Pra mim, a chave do cinema é intimidade, você tomar intimidade com aquilo que você está retratando. Então, por isso que o tempo é o maior aliado, de estar com ele 4 anos, né? Ele foi tomando uma intimidade com a equipe. Isso é muito louco, porque, gente, quando liga uma câmera, essa coisa do documentário, da pessoa ser de verdade na frente de uma câmera, isso é muito difícil, é uma coisa que se conquista, né? Porque... faz o teste, você em casa, liga uma câmera, se você não tem costume de fazer isso, liga uma câmera e tenta falar pra ela. As pessoas ficam muito intimidadas, assim, parece que ela entra naquele modo, eu tenho que atuar, porque eu estou na frente de uma câmera. Então a pessoa conseguir falar, assim, se manter, até essa passagem do motorista, tinha uma coisa que eu até coloquei aqui na minha pauta, que era isso assim, tá no carro, tava ali que parecia ser um carro de aplicativo, e aí o cara ali, o motorista, começa a falar e tá filmando. E eu tenho uma dúvida bem grande sobre isso, né, da questão de fazer o documentário. Como se dá esse processo? O cara começa a falar, a pessoa já conta, estamos fazendo um documentário sobre esse tema, e aí posso te gravar, você tem alguma opinião? Ou a pessoa começa a falar e liga a câmera então, correndo, vamos captar, que isso pode ser interessante. Vocês estão falando do momento que o Malafaia briga com o motoqueiro? Não, de um que tá dentro do carro, isso, que tá brigando com o motoqueiro que tá falando dali. E era um percurso, a gente estava seguindo ele de casa até a igreja,
E aí ele foi falando várias coisas. Foi falando de uma coisa que, aliás, eu acho fascinante, que ele explica das 7 montanhas de influência. Ah, sim. Primeiro ele xinga o motoqueiro, né? Fala que Jesus... Do templo... Que Jesus chicoteava no templo, quem estava ali na frente do templo, na verdade, mas ele chicoteava quem estava fazendo dinheiro, né, na frente do templo. Mas, enfim, ele fala isso. Era da pós-verdade. Quem estava fazendo dinheiro em cima da religião, né? E aí, para falar que, enfim, essa coisa de Jesus é paz e amor, não, tem que brigar, né? Justamente que a gente está falando dessa leitura mais apocalíptica. E depois ele fala das 7 montanhas de influência, que muita gente foca na teologia da prosperidade, né, como um fenômeno das igrejas evangélicas no Brasil, mas há muito tempo elas estão mais alinhadas com a teologia do domínio do que com a teologia da prosperidade, que continua, mas a teologia do domínio está tomando cada vez mais predominância. E ela implica a todos nós. Porque a prosperidade tudo bem alguns pastores ficarem ricos, né? Assim, eu não me importo com isso. Agora, a teologia do domínio é que cristãos devem tomar todas as posições de poder. Tomar o executivo, o legislativo, o judiciário, as artes, as finanças, as culturas. Tanto que nos cultos Malafaia fala. Vocês vão ser os advogados, os presidentes da Suprema Corte, os ministros, os juízes. E isso, em última instância, seria estabelecer uma teocracia. Sim. Que todo mundo é dominado por isso. Agora, eu fiquei curiosa com uma coisa, assim. Você deve ter conhecido pessoas de fé cristã de vários perfis ali, né? De tanto que acreditam nesse tipo de coisa, nessa teologia do domínio, quanto que estão lá só porque eu preciso de uma comunidade aqui. Como você lê a maioria dessas pessoas? Você acha que tem uma maioria que seja mais radical ou que esteja mais tendendo para esse tipo mais conservadora, ou que as pessoas estão lá porque elas precisam de uma comunidade, elas estão precisando de um incentivo, elas querem se conectar a alguma coisa? Você conseguiu fazer essa leitura assim de que é a maioria? O filme não é focado nos seguidores, né? Nos evangélicos enquanto população. Ele é focado nas lideranças e nesse projeto de poder. No meu convívio com os evangélicos, seguidores, assim, o que eu percebi é que existe muita diversidade, muita complexidade, como você mesmo, ou você falou sobre aquele... Eu não sei se foi aqui, minha mente está... O dia inteiro pensando nesse filme. Da interação entre a mãe e a filha. Sim. Ali mostra a complexidade que existe dentro de cada família evangélica, não é homogêneo. Mas é fato que 70% dos evangélicos votaram no Bolsonaro, maior porcentagem do que em qualquer outro segmento da população. E 70% continuam alinhados com essa ideia e desaprovando do governo Lula. Então, eles têm uma influência muito maior do que em qualquer outro segmento. Eu fiquei pensando nisso também, porque aí a gente tem, né, o documentário mexe justamente com aquela... Eu fiquei lembrando daquela frase que fala, não, política, esporte, religião, futebol e religião não se discute, né? Só falta o futebol. O próximo documentário pode ser sobre futebol. E aí, como que essas coisas se fundem de um jeito muito... Será que a gente deveria dividir, então, separar? Tem como separar num país como o Brasil? Gente, é isso, né? O que foi a Idade Média? A Idade Média já foram 1000 anos em que religião e política tiveram casados. O que isso deu? 1000 anos de guerras religiosas, em que uma cidade acabava com a outra cidade, né? Decepavam todas as cabeças por serem de denominações religiosas diferentes. Cristãos matando cristãos. Até que um cristão tem a genial ideia de vamos separar a igreja e Estado? Que tal, gente? Já que assim, a gente tá percebendo que tá meio complicado, vendo as pesquisas, a gente podia pensar, sabe, dar uma separadinha. E isso é a fundação da democracia, porque não existe democracia sem separação entre igreja e Estado. É absolutismo religioso. A gente quer voltar para isso? Eu não quero. Não. Eu acho, mas a gente está caminhando. Sim. Então, a gente precisa inventar novas formas de separar a igreja e Estado. E eu acho que é urgente. Mas ao mesmo tempo eu também fiquei refletindo, porque agora, como o documentário mostra bem, as maiores lideranças religiosas estão no campo mais à direita. Só que a gente já teve, por exemplo, na época da ditadura, vários grandes nomes que eram da esquerda, né? Frei Beto, enfim...
que foram representações muito importantes também. Então, esses líderes vão sempre ter a sua comunidade e vão ser vozes importantes. Não sei, eu fiquei muito angustiada pensando nisso, assim, sabe? O que a gente tem que garantir que esses líderes pensem mais no povo, ou tenham a cabeça mais aberta, ou então que essa discussão seja da porta para fora do Congresso? Não sei. Eu acho que tem que ser da porta para fora do Congresso. Não dá para legislar baseado em religião. Acho que acaba levando a perda de direitos das minorias, uma religião se prevalecendo sobre todas as outras e perda de democracia, assim. Então, a ideia de que, por exemplo, se um presidente conservador ganhar a próxima eleição, o projeto é nomear 5 novos ministros da Suprema Corte que sejam talvez terrivelmente evangélicos. Aí vai acontecer aqui o que aconteceu nos Estados Unidos. Em que uma Suprema Corte conservadora, alinhada muito a uma só visão e sucessivos perdas de direitos. Acho que foi a frase que mais me impactou no documentário, que é aquela quando o Lula fala, não tem como, a gente está falando, o discurso é reducionista. Ai, você tá mal porque você tá com o diabo, você vai ficar bem quando você encontrar Jesus. Fica muito reducionista, né? Às vezes se entrar essa discussão de misturar, agora a gente falou igreja e Estado, que é isso? Não se discute propostas, caminhos de governo, vira preto no branco, tá com o diabo, precisa encontrar Jesus, né? Acho que dificulta por isso também, não é? Muito. Você chegou a questionar, assim, nas filmagens, do tipo, tá, mas o que de fato vai ser feito na prática para a gente diminuir a pobreza, diminuir a fome no Brasil? Porque tem muitas essas pautas de costumes. O banheiro, que não pode ser o banheiro que sem gênero. Atrás, né? Não pode... Sabe, as fake news que surgiram. Sim. Vai todo mundo... contra pessoas trans, contra casamento entre homens, entre mulheres. Então, assim, entra nisso. E aí, o céu é o limite, né? E não tem assim, gente, a gente vai dar comida para todas as crianças, sei lá, não tem um projeto. Mas eu acho que é justamente uma guerra entre essas duas coisas. O voto baseado na moral, nos costumes, contra o voto econômico. Então, tem um livro que chama do Vitor Araújo, que chama A Religião Distrai os Pobres, Como Deixar o Voto Econômico de Joelhos. Que fala justamente disso. Uma base eleitoral que era do PT vai se tornando evangélica, votando cada vez menos pelos interesses econômicos, menos pela distribuição de renda e mais por valores morais. E nossas 2 últimas eleições foram isso. Se falou muito mais em mamadeira de piroca, banheiro unissex, do que em propostas. E vira uma cortina de fumaça, na verdade, né? E porque a gente estava até falando sobre isso antes de gravar, porque isso é mais fácil, é mais lacre, é mais fácil de explicar. Até a gente cai nessa armadilha de discutir isso e não discutir economia, né? Não discutir imposto, porque são conversas muito mais complexas e mais difíceis, né? Que não é um tweet que vai resolver. Não é sim ou não. E muitas vezes a pessoa acaba votando contra o próprio interesse. Sim. Assim, em vez de votar pelo seu interesse econômico, vota com medo de que vai ensinar bruxaria nas escolas. Isso foi uma... Bruxaria, né? É verdade, uma das pessoas que a gente filmou falou assim, eu vou votar no Bolsonaro porque se o Lula for eleito, ele vai ensinar bruxaria nas escolas. E a gente acha que as pessoas não caem e caem. Eu sou a favor da bruxaria nas escolas. Eu sou a favor, é uma plataforma. Eu acho. Gente, pelo amor de Deus. Eu queria voltar a falar um pouco mais sobre o Oscar e o Brad Pitt e o tapete vermelho. Vamos. Não, já tá preparada pro tapete vermelho do Apocalipse? Já tá querendo? O que você faria de diferente na sua jornada Oscar? Não, é muito cansativo. Eu teria entrado no carro da Vanity Fair, sabe? Porque tem um carro. É assim, quem ganha... queríamos saber quem isso. Ganha vai na festa do Vanity Fair. Tem aquela festa a festa da Vanity ganha. Fair. Quem ganha? Só quem ganha. Só quem ganha. E aí, pra entrar nessa festa, você precisa mostrar a estatueta. Mentira! Tipo Face ID, tem que fazer Face ID do Oscar, assim.
assim, ó. Muito Mas bom. é um carro. Cada carro tem que mostrar uma estatueta. Aí, o filme que ganhou, que era a indústria americana, eu conhecia eles me chamaram pra entrar Bora! no carro. E aí, o meu companheiro tava lá e eu fiquei assim, dividida, não entrei no carro. Você acredita? E os goró que ia tomar ali, ó, com gente. Da próxima, eu vou pular no carro. Vai, por favor, pela gente, Petra. Não, eu fiquei, a Fernanda Torres compartilhou muito, né? Agora, a corrida do Oscar. É um rolê cansativo mesmo, Muito, assim? muito tipo, cansativo. Tipo, acorda às 5 da manhã, já tem gente te maquiando, já tem que estar pensando na próxima roupa. Foi isso. Acordava às 5 da manhã, entrava uma pessoa pra me maquiar, põe uma roupa. Assim, eu nem tava sabendo mais o que Pra tava onde eu fazendo. vou hoje? O pior foi o dia, né? O dia que você faz campanha, trabalha. Aí o dia que o filme foi indicado, eu acordo com a notícia e aí eu sou trending topics do Twitter. Petra Costa Liar. O Gabinete do Ódio tinha me colocado trending topics do Twitter falando que eu era uma traidora do Nacional. Pra falar que... Que não era. Entendi. Que Aí eu desmoraliza ia lá, o Brasil. escolhi o meu vestido, o Alexandre Tava querendo curtir o momento. E eu cheguei na loja e ficava só vendo. Ai, que saco. A minha família bolsonarista Rain or Parade. A sua família? me xingando, porque... Que filme é esse que você vai fazer, filha? Jura? Mas aí lá na festa, ai, Não fazia gente. ideia. Eu achei que a sua família era... Progressivo. Falando desse negócio do Trend Top, você já tinha todos, passado? Alguns. Começaram a falar, você é uma vergonha. Pra família, Gente, não só pro país, pra O melhor família. dia da vida da pessoa foi indicada ao Oscar. Você é uma vergonha. Uma distorção de Mas, valor. pai... Mas eu veja queria- bem, tio, não foi essa a minha intenção. Você viu o filme e você gostou? É, agora que lembra quando tu me deu parabéns? Vou te mandar um print. Falsa, menina falsa. E aí é muito longa a festa, tem que chegar muito cedo. É que as coisas que a gente muito vê, cedo. né? Tem que chegar. Não é- Como é que é o tapete vermelho? É uma gente. confusão. Eu gostei desse almoço dos sindicatos, mas a cerimônia Passa mesmo. fome, porque o Globo de Ouro que é bom, né? Que tem comidinha na mesa. É, você sempre eu sempre acha- fico olhando o Globo A de Ouro. cerimônia- A galera fica bebendo, Fica na bebendo. A mesa. cerimônia mesmo é muito feita pra televisão. Eu não escutava nada. Sério? O Brad Pitt lá fazendo discurso, eu quê? Mostra ela assim comida. Não tem um retorno pra Não galera. tem um ouvir. retorno. Fica vendo a live aqui da. É enorme o lugar? É assim, um enorme o teatro. lugar. E aí você sai, tipo, eu saí pra ir no banheiro. Aí minha mãe conta do ficou- banheiro. Minha mãe ficou desesperada, porque sentou uma pessoa no meu lugar. Ela, não, minha filha tá aqui. Aqueles seat fillers, né? É, Que negócio são de os fila. extras. É. Fica lá uma fileira de extras encostado na parede pra hora que qualquer pessoa sair do banheiro. Mentira, tem Mas aí quando a filinha de figurantes. Quando volta, e a tua mãe falou: não, botou o casaco. Não. Guarda, põe a bolsa em cima, assim, tá guardado. Tem gente, Levanta tem a gente. cadeirinha pra cima, assim, vira a cadeirinha, vira a Tem cadeirinha. gente aqui, ó. Não, take it, Quase city cria um take it. estardalhaço lá. Aí eu apresentei ela pro De Niro, que foi um momento glorioso, que era o ídolo da vida. Mas e o banheiro, como é que é? Aí Assim, o banheiro parece tipo, um banheiro de aeroporto, bem chique. Mas... Chique. Tipo, a Básico. E a prima. galera faz foto, né? Assim, ajuda a galera, tipo, faz vai, foto passa lá. Kate Blanchett, empresta o gloss, assim, tipo, não. Não, o que rolou foi que a Jane Camp, vocês conhecem a Jane Camp, que dirigiu o Piano, que Sim, dirigiu sim. Heart of a Dog. Piano, sim, aham. Ela, na época do Oscar, ela fez uma exibição do filme pra mim, aí foi muito engraçado, porque enquanto o filme tava rolando, ela falou assim, então, você vai engravidar? Porque a forma de engravidar é a seguinte. Aí começou a me dar várias dicas de como você saber se você tá O dia fértil ou tal, tal. aí tu vai lá. Putz, uns papos mó nada a ver, uma maluca, assim, só que você tá com a Tipo, em pessoa vez de ali. uma receitinha de bolinho de chuva, Você deu uma risadinha assim, então pode deixar, amor, anota aí. Você não pode conhecer as pessoas, né? Porque quebra o encanto. Essa né? foi a conversa mais aleatória que teve no meio. Foi, Eu acho que porque pra ganhar ela, da ela, vida, ela né? me descreveu detalhes íntimos. assim, De como A engravidar. posição como melhor é engravidar. tal. De como engravidar. Gente, que maravilhoso. Aí o Spike Lee também foi bem legal, porque ele também foi anfitrião, né? De uma sessão do filme no MoMA. Ai, que legal. Caramba. E agora, assim, porque a gente chegou aqui, aí a sua assessoria já tava chegando, falou, ela tá correndo, ela tava vai gravando, amanhã, não sei ela que vai é. embora amanhã, você já tá viajando pra fazer essa campanha. O filme estreia agora. Aliás, por favor, vão ver. Dia 3 de julho no Ah, é porque cinema. além da Netflix, ele vai estar nos cinemas também, São né? Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador. Que legal. Então, vejam na tela grande, vocês que viram na tela pequena, porque é ver muito de novo. melhor.
E aí, eu vi na tela pequena mesmo. Ah, Eu vi não, aqui, ó. não. Não. Computador, pelo menos. Eu sou millennial, não vou ver nada no celular. então vou estar aqui em São Paulo, depois no Rio. Aí vai ter uma pré-estreia em Nova York e em Los Angeles. E aí, essa é a E sua aí? agenda para os próximos. Mas aí depois rolam, semanas. tipo, essas, por exemplo, como rolou com Democracia, o Spike Lee quer fazer uma no MoMA, e depois podem ir rolando esses convites, ou é uma coisa que vai Isso é mais- surgindo ao longo da jornada. Isso acontece assim. mais no que eles chamam temporada de outono, né? Que é a partir de setembro, outubro, novembro, que aí vão ser novas sessões, novas É uma viagens. maratona bem grande, porque a gente conhece, obviamente, os prêmios principais. Ah, é O isso. Oscar, o Peabody, Sundance. Nossa, o né? Peabody que tu escolheu de todos os... super feliz. Veneza. Você veja, assim, as coisas mais principais. E aí, a gente até pediu pra produção, falou assim, manda pra gente uma lista dos prêmios, de onde foi indicado, de onde ganhou o Democracia em Vertigem, pra gente acompanhar. De repente, assim, vem aquele calhamaço aquela assim, de listona. prêmios. E Você, caramba, você tem foi que ir em todos. Você vai em todos? Tem que ir em muitos. Assim, tipo Marlon Brando. É uma Muito pegada mais de alguém- carbono horrível. Taylor Swift, assim. A consciência, né? Poxa, a pegada de carbono deu de ganhar muitos prêmios, né? Gente, que complicado, né? E quais são os mais Muito legais? consciente. Imagina que deve ser mais legal um rolê tipo Sundance do que um rolê tipo, sei lá, Veneza. Deve ser mais legal esses mais... Eu gostei de circuito- Veneza. O que é mais Quais legal? são os mais legais? Essa assim? coisa Oscar, assim, mega, né, mainstream zona ou Sundance? Veneza, sei lá, mais- Berlim, não sei, né? Algumas coisas mais... Cada um tem seu charme. Eu gosto mesmo nos festivais menores, que você vai, conhece todo mundo, meio no interior, você consegue entrar em todas as salas. Esses festivais grandes, você não consegue entrar nos filmes, mesmo quando seu filme é convidado. E tem isso que é legal também, tu também assiste aos filmes Sim. nesses Sim. tipo de festival, né? Sim. E tem mais chances de você, vou almoçar ali, tá todo mundo do festival almoçando também, você conhece já outras pessoas. Petri, agora tu é membro da academia? Eu já sou, mesmo antes do Democracia em Vertigem. Tu vota? Eu voto todo ano. Vem lá em casa ver. Isso é muito legal. Chega uma pilha de DVD. Chega uma- assim, né? Não chega Da Blockbuster, assim. Chegava. Devolver em 5 dias, Chega- tem que pagar multa? Rebobinar, se fosse fita. Assim, né? Chega um link? Uma plataforma. você No pode primeiro assistir ano todos. chegava uma pilha. Aí agora é tudo numa plataforma que você E aí tu assiste. tem que assistir todos? Você tem que assistir todos os documentários enfim, você tem que assistir uns 20 ou 15 documentários. Que Pode eles contar se os que tu votou esse ano ganharam? Ou como é que é o voto é secreto? Como é que é? O voto. Eu posso falar, acho que eu posso falar mais ou menos. Olha, esse ano teve um que eu amei, que chama Trilha Sonora para um Golpe de Estado, que foi indicado. Muito bom. Muito, muito bom. Que mostra como, durante os anos 70, a CIA mandou o Louis Armstrong e a Nina Simone para a África para distrair o povo lá no Congo enquanto eles faziam um golpe de Estado. Mentira! Nossa. Esse tipo de coisa que acontece, que a gente acha que não acontece. E que mas aconteceu aqui a gente ainda não sabe, porque deve estar classificado ainda. Sim, ainda não tem um documentário Ainda sobre. não tem. Mas aí tu só vota na categoria documentário. Não, eu voto também em melhor filme estrangeiro, porque eu posso escolher. Aí a gente sabe quem tu votou, não precisa sabe quem eu contar. votei. Emília Pérez, claro. Né? Mas eu votei também no No Other Land, que Assisti, vocês assistiram, que sobre a Palestina. Nossa, muito bom isso. É, muito bom. E que ganhou, Foi, e que que foi ganhou, o primeiro filme estrangeiro a ganhar melhor documentário. Primeiro estrangeiro. Em 80 Caramba. anos. Eu até puxei aqui De no não começo. língua inglesa. No começo que você tinha comentado, dos concorrentes do Democracia, eu até tinha puxado para lembrar qual que eram os indicados. Que é isso, Indústria Americana, que foi o que ganhou, né? Que é muito bom, gostei bastante. Que fala muito dessa coisa, como que a visão Estados Unidos versus a visão China de trabalho. Como que os dois países trabalham, achei muito bom. O Honeyland eu vi também, o For Sama, o Para Sama, nossa, tava muito... Esse eu assisti. Esse Para é muito Sama, bom. tava pesado, né, esse ano. Esse é bem... E mulheres, diretoras mulheres, éramos 3 ou 4.
Gente, Apocalipse nos Trópicos já vai estrear, já vai estar nos cinemas na semana que vem, todo mundo assistindo. Nos cinemas? Nos cinemas. Acho que esse programa está indo ao ar. Esse programa vai ao ar no dia 9, então já tá nos cinemas, assistam. E assistam também na Netflix, porque tá lá, então vamos assistir. E tem que dar o curtir duas joinhas pra cima. Não é o gostei, é o amei. Vai no IMDB curtir também. Boa. Fala tudo que você quer. E me siga no Instagram. Ativa o sininho. Ativa o sininho da Petra. As notificações. Vlog da Petra, vem aí. Vem comigo pra uma premiação. Se arrume comigo pra premiação. Get ready with me. Agora, assim, você começou falando, eu não vou fazer nada de política, né? Depois... você já tinha falado isso do Democracia em Vertigem. Você falou, não vou fazer nada de política, eu vou fazer uma outra coisa. E aí veio Apocalipse nos Trópicos. Eu sei que você tá correndo, viajando, né, divulgando o filme. Você já tá pensando numa outra coisa? Assim, já tá filmando. Continua captando. Fazer uma comédia romântica, sei lá, fazer um negócio que não tem nada a ver, que não tem nada. Eu vou fazer um faroeste. É sério? Uhum. Mas ficção? É um híbrido. Olha! Brasileiro. Uhum. Brasileiro. Que legal, hein? Olha, gente, que legal, amei. O novo do Ari Aster, né? Que é um faroeste no Eddington. Tô bem curioso nisso. Tem uma coisa de pandemia com faroeste. O Brasil rende super um faroeste. O Brasil ainda é um grande faroeste. Ah lá. Lá vai. Não, é verdade. Enquanto os Estados Unidos tem toda essa trajetória do western nos Estados Unidos, mas eles não são mais, eles não têm mais fronteira há muito tempo. Sim. Aqui, da Amazônia inteira, ali Bahia, Sertão, tudo ali é faroeste. Não tem lei, é terra de ninguém. As pessoas vão invadindo, é grileiro, a gente ainda é um faroeste. Eu li uma coisa. Esquece. Um momento totalmente aleatório, Wanda. Hoje é aniversário do filme daquele Wild Wild West. É muito bom. Nossa. Né? Que é o documentário, a série. Não. Filme ruim aquele. Tá fazendo Wild Country. Wild Country, que é maravilhoso. Fala daquele filme do James... do Will Smith. Will Smith, porque eu vi que é um faroeste que ele fez, que é super flopado, que ele deixou de fazer Matrix pra fazer esse filme. Mentira. Eu lembrei disso agora. Fica um pop-up Wanda aqui. Tá vendo? É por isso eu tô com essa coisa. É por isso que a gente não aprende outras línguas, sabe? A gente fica com essas informações. Com essas memórias aqui, ó. Por que você sabe essa informação? Por que eu sei? Não sei. A gente tava umas semanas atrás. Por que eu sei a música do Emael até hoje? O democrata cristão. Todo mundo sabe. É por isso que a gente não consegue aprender chinês. Porque fica essa música na cabeça. Nossa, o Wild Wild Country é muito bom. Não, né? é muito bom. Mas a gente vai indicar agora os nossos documentários, né? A gente vai ter isso. Agora é um momento interessante. Assistam, né? é isso. É isso, gente. Temos indicação aqui, vamos fazer uma listinha. A Petra deve ter uma lista muito mais... Eu escolhi 3 com o coração na mão aqui. Mas são só de documentários? Porque só de documentários. Eu meio que roubei. Não, eu sei que tu falou documentários. Pra ser só de documentários. Ontem a gente combinou outra coisa. É porque eu vi uma série muito boa essa semana. Eu falei, queria tanto te quero, eu coloquei. Ai. Tá. Então cada um indica interessante, 3 eu adoro que o interessante documentários ou 3 filmes. Não precisa necessariamente ser documentário, vai. Um que você tenha gostado muito, porque a gente sempre faz aqui em julho e em dezembro a batalha de streamings. Então um filme legal que esteja no streaming, mas que não seja tão mainstream, assim, que não seja aquele que está sendo divulgado. Sim. Então vamos trazer. A gente pediu para cada um trazer 3 coisas assim, para vocês assistirem. Acompanharem. Tem alguém que quer começar? Pode começar. Tá bom, vou começar. O primeiro já era o No Other Land, que é o que a Petra comentou aqui, que foi o ganhador do Oscar esse ano. E ele é muito legal porque a gente está acompanhando a questão, né, de Israel, Palestina e faixa de Gaza, tudo. E ele foi um filme que ele é uma junção de uma pessoa de Israel e de um palestino. Os dois se juntaram para poder fazer o filme, e ele tem essa coisa, no Brasil ele chama Sem Chão, eu vi que tem para alugar na Apple TV, acho que tem na Prime Video também, que é uma visão, quando a gente fica acompanhando essas coisas pelo noticiário, a gente parece, eu comentei disso no Wanda anterior, a gente não vê o microcosmos de quem que tá ali no dia a dia. Você vê a história grande, você vê o macro, você vê a destruição, você vê as notícias horríveis,
mas a gente não tem a voz das pessoas, né, que estão lá no local. Não humaniza. O que parece... As pessoas viram números. Explodiu ali, caiu um drone, matou 40, matou 100... Mas falta aquela opinião da pessoa que está ali. E esse documentário, ele vai bem ali. E ele acompanha o dia a dia das pessoas. Até para tirar essa visão que a gente tem de como que é o dia a dia. As pessoas vivem numa guerra, elas vivem o dia a dia delas normal, elas vão para a escola, elas trabalham. Na padaria, conseguem comprar. Tem posto de gasolina, como que é? E esse documentário vem bem nisso e vai acompanhando as coisas, vai acompanhando as atividades, vai acompanhando coisas que o governo de Israel faz, assim, bem local, que a gente não acompanha nos noticiários. É um documentário, assim, muito, muito, muito incrível. Você assistiu? Eu adorei. Uhum. E é urgente, porque a gente está testemunhando um genocídio. Super atual, né? E somos todos cúmplices. E esse filme realmente mostra a parte... Enfim, tudo é horrível, né? Mas como é horrível, as pessoas estão sendo expulsas da própria casa. É um faroeste, né? É uma luta por terra, no final, em que os palestinos vão sendo expulsos da própria casa e tem um sistema ali que o palestino não tem cidadania, né? Enfim, não pode sair de lá. Isso foi o discurso deles, né? Quando eles ganharam o Oscar. O Yuval, que é israelense, falou: o meu co-diretor não pode andar nas mesmas ruas que eu, ele tem que andar com uma placa diferente, não tem acesso às mesmas coisas. Sim, e mostra, assim, coisas bem no dia a dia, assim, assustadoras de chegarem e chega uma retroescavadeira e fala assim, isso aqui não vai existir mais hoje. Vamos derrubar. E as pessoas, mas é a minha casa. E chega aquele cara com óculos escuros, né? Cada vez derrubando uma casa diferente. Não, e você vê que o que é mais louco, assim, que a gente não acompanha quando a gente vê o noticiário, é que assim como, sei lá, no Democracia em Vertigem, a Petra tá ali, ela tá negociando com as pessoas, ela tá entrevistando o Malafaia no filme, esse cara que vai lá destruir, ele vai tanto lá que ele já começa a fazer contato com os locais e as pessoas se conhecem e ele chega lá e fala assim, aquele ali, ó, lá vem aquele ali que sempre briga comigo. Você vê que eles desenvolvem até uma relação de dia a dia disso. É muito louco isso, assim. Você vê a pessoa que vai ali faz essa relação. Outro, esse é da Netflix, é uma série maravilhosa que eu estou amando, assim, ó, pra fazer a unha. Desastre Total. Nossa, ai meu Deus. Não. Gente, maravilhoso. Lá vem saber. É uma série de 10, acho que vão ser 10. Não, é documentário também. Tá. Troquei, vou deixar a ficção pro outro bando, eu lembrei desse. São 8 ou 10 episódios, não sei, e cada episódio é uma história sobre um desastre. Pode ser sério, como o primeiro episódio é do Astroworld, que é o festival do Travis Scott, que morreram 9 pessoas, e o documentário acompanha esse dia. E tem o dia que é o Cruzeiro do Cocô, que foi da semana passada. Que foi um cruzeiro que perdeu a energia no meio do oceano, de repente acabou a energia e ninguém conseguia resgatar o povo ali dentro e o povo tem que ficar, sei lá, 5 dias sem energia no cruzeiro. Gente, quem já fez um cruzeiro? Em alto mar. Em alto mar. Socorro. Quem já fez um cruzeiro? Eu já fiz, eu não recomendo. Nunca mais voltarei. Você fez um cruzeiro? Já fiz um cruzeiro. Quem te obrigou? Porque tinha um cruzeiro. Contra quem? De RuPaul's Drag Race. É verdade, eu lembro. Em 2014 que eu fui. Que eles colocam, sei lá, 60 drags do reality lá. Ai, que massa. E leva a galera. E fica tendo show. E você fica ali nas banheiras, nas piscinas com as drags. E tem show. E todo dia tem festa temática de fantasia. E sim, fui animadíssimo. Não deu nada errado no teu. Não acabou a energia. Porém, tem uma coisa dos Estados Unidos que é o ar-condicionado. Eles usam o ar-condicionado no 6. Nossa. Então você tá lá fora na piscina, você tá lá curtindo, você entra pra dentro do barco, né, pro interno, é tipo 6 graus. É muito frio. Eu fiquei doente. Aí pra poder consultar com o médico, era $400. No cruzeiro. No cruzeiro. Aí eu falei, não. Obamacare. Que meus anticorpos sejam fortes nessa hora. Socorro. A gente parou no México, a gente foi lá e conseguiu comprar antibiótico sem receita, porque era uma parada X qualquer. Foi isso. Aí fala, buffet livre, você vai poder comer à vontade o que você quiser.
A comida é horrorosa. É só muito ruim. fritura, coxinha. Tudo sem gosto, sem tempero. Cozinha americana. Não é nem coxinha gostosa, não é nem fritura boa. Imagina, cozinha alto mar americana. Imagina a delícia que era. Então, assim, foi horrível. Eu só ficava assim pensando, ai, meu feijãozinho com arroz. Eu bem brasileiro. Mineirinho. Ai, com sal e alho. Ai, que delícia. Então, assim já foi ruim. E aí, nesse episódio, acaba a energia e eles descobrem que o quê? Que não dá descarga. Ai, socorro. E aí, os funcionários começam a distribuir para as pessoas sacolinhas. Ai, não. Ai, não. Quem não, precisar, não. faz na sacola. Só que aí tem gente que não respeita. E aí começa a fazer mesmo sem Mas faz na sacola e joga onde, gente? no corredor. Nas lixeirinhas. Pra passar depois os funcionários catando. Ai, gente, que desastre. Só que tem um dia que o barco dá uma balançada. Puta, não é... E os banheiros que já estavam cheios transbordam. E aí começa a virar Cruzeiro do Cocô. Não, eu não vou ver isso. Eu também não vou ver. Vejam, Qual que é o vejam, próximo galera. dica? Próximo. O dessa semana foi da America Apparel. A Fê tá falando ali, é bom. É bom, não é? Aí, ó. A galera aqui, ó, a plateia tá falando. Parece o triângulo da tristeza. Da tristeza. É muito aquilo. Eu fiquei pensando. Ele também. falou outro dia disso, eu falei, eu vou ver, tava lá, eu vou ver. Aí era antes de dormir, eu falei, eu quero sonhar com isso depois. Aí eu lembrei do Triângulo da Tristeza. Eu falei, acho que não. Vejam, acho que e cada semana é um tema. Inclusive, o filme que originou é sobre Woodstock, aquele Woodstock 99, quando eles quiseram fazer uma volta do Woodstock. Sim. Gente, maravilhoso. E o terceiro é um bem simples que se chama Polvo. Esse é o nome. Você ama. Porque eu amo polvo, eu amo muito polvo. É. Professor Polvo, eu assisti, eu fiquei vendo. E esse Polvo é só um documentário narrado pela Fleabag pra poder contar a vida do polvo. São 2 episódios, é Prime Video esse. E aí você fica 2 horas vendo polvo. Eu vou indicar 2 que eu assisti essa semana e um que é o meu documentário preferido da vida. Eu assisti na Disney Um Diabo na Família. Já assistiu esse, Samir? Porque tu gosta do documentário, mas eu também amo, tu sabe? Da né? Ruby Frankel. Da Ruby Frankel, Tá na lista. que é uma influenciadora que ficou famosa por dar dicas de família, uma mãe de vários filhos, uma mãe cristã, não, aquela religião que tem um monte nos Estados Unidos, gente. Que Mormon. Aí mostrava todo o dia a dia da família perfeita, os filhos lindos e tal. E aí, de repente, se descobre que ela maltratava as crianças, que ela era violenta com as crianças, que depois ela se une com uma outra mulher que era da religião também, que... Enfim, eu não vou dar muitos detalhes, mas assim, o documentário começa com o filho mais novo pedindo ajuda pro vizinho, e aí vai se desenrolando toda a história dessa influenciadora digital. É muito, muito chocante, assim, porque ela tinha aquela vida perfeita e faz a gente refletir muito sobre essas pessoas, né? Teve muito isso, né? Teve um boom muito grande quando o YouTube começou a se popularizar das famílias influencers. Exato, Tem uma Netflix que chama Má Influência, que é sobre isso também. Assim, que é isso, assim, de repente as famílias começam a ganhar muito dinheiro, ficam muito ricas, e aí as crianças, como é que você navega, ser pai, ser empresário? E tem uma coisa muito louca também, porque aí tem umas cenas que mostravam que iam ao ar e as pessoas achavam que era brincadeira, mas é ela brigando com as crianças, tipo, meio ridicularizando as crianças nas brincadeiras, mas que horrível, assim, jamais faria isso com a minha filha, ainda mais com uma câmera ligada, né? Enfim, esse é muito interessante, é bem chocante. E aí ela foi julgada, ela tá presa, assim, foi bem pesada a história. E um que eu assisti ontem, que eu amei, é Minha Mãe Jane, My Mom Jane, que é da Mariska do Law & Order. Ah, eu ouvi falar Sabe desse. quem é a Mariska? Eu nunca sei Mariska falar. Hargitay. Ela é filha da Jane Mansfield, que é uma ícone super sexy, tipo uma Marilyn Monroe. Tem estrela na Calçada da Fama e tal. E a mãe dela morreu quando ela tinha 3 anos. Foi num acidente de carro, ela estava no carro, ela sobreviveu. E aí ela volta para casa, abre um acervo que eles tinham, não é um acervo, um depósito. E ela recupera toda a história dela. Aí tem várias revelações super, assim, chocantes sobre a vida da mãe em Hollywood, sobre os casamentos, sobre os filhos. E a Mariska, ela é muito emocionante, assim. Eu chorei no final, assim. Ela faz um retorno para fazer meio as pazes com a mãe dela, assim, sabe? É bem, bem legal. E aí, o meu documentário favorito da vida... Ai, meu Deus, vamos ver. É um documentário... É um mini documentário
chamado Ilha das Flores, do Jorge Furtado. Eu adoro. Eu sou gaúcha, Todo mundo assistiu assistiu na escola, Ilha das Flores. Eu sou Flores. gaúcha, eu sou de Porto Alegre, então esse documentário pra mim é muito marcante, porque eu já fui na Ilha das Flores muitas vezes e tal. E é um documentário, tem 20 minutos. E a coisa mais curiosa foi que no começo do mês, dia 2, minha filha fez 7 anos, a gente fez uma festa pra ela no cinema. Temática das Flores. Não, era um filme, ela foi ver Lilo e Stitch, gente, nada a ver. Nada a ver, só que acabou o filme e as crianças ficavam brincando e tinha mais meia hora que ficava ali meio esperando os pais buscar as crianças e do nada o cinema passou esse filme. Mentira, soltou. Enquanto vocês estavam E as crianças, e eu fiquei muito impressionada, porque eram crianças de 7 anos que pararam e começaram a olhar. Porque o começo do documentário, enfim, aí o documentário, gente, eu vi que ele tá pra comprar, pra alugar no YouTube. Ele é um documentário que fala sobre essa ilha em Porto Alegre, que é um lixão. Então fala sobre uma relação, sobre, né, desigualdade social e tal. Mas ele tem um começo muito rapidinho, assim, que mostra, tipo, o tomate que é plantado vai pro supermercado e você compra e você joga fora, e como é que vai. E é uma edição que até hoje, nesse mundo de vídeo rápido, de Reels, ainda é usada, né? Então as crianças começaram a ver e pararam. E foi muito legal ver, assim, a gente que viu na escola, vendo as crianças hoje vendo também. Então esse documentário eu acho maravilhoso. 15 minutos que, tipo, debate coisas que ainda hoje são questões. O filme é de 89, gente. E ainda hoje, desigualdade social, ecologia, né? Porque fala de reciclagem de lixo, enfim. Como os porcos tinham direito a comer antes das crianças. Exato. Nossa, é muito triste. É muito triste. Provavelmente eles passaram porque ele foi remasterizado agora. Pode ser. Ele e o saneamento básico. Que voltou também, né? Estreou no cinema, voltou, por isso que reestreou, porque os dois foram remasterizados. Enfim, eu também sou que nem o Samir, eu amo documentários várias vezes, eu só com ele que eu troco sobre documentários. Por isso que eu fiz esse recorte, senão eu ia ficar... Você falou do seu documentário favorito. Quais que são os seus, Petra, assim, documentários que você fala, caramba, esse aqui é maravilhoso, eu amo esse, ou algum que, quero fazer documentários também, depois de ver. Sim, Ilha das Flores eu acho que me inspirou muito a querer fazer documentários. E é isso, vejam no YouTube. Um documentário que eu gosto muito e que eu acho que como brasileiros todos deveríamos ver é o ABC da Greve, que mostra justamente o começo das greves ali em São Bernardo durante a época da ditadura militar, e que você vê o surgimento do Lula enquanto liderança das greves mesmo. E é muito bom, do Leon Hirschman, que é um dos meus cineastas preferidos. Está disponível na Prime Video. Está no YouTube também. É de que ano? 90. Ele morreu antes do documentário ser terminado. E outro que é muito bom, recente, A Última Floresta, do Luiz Bolognese, que é sobre o Davi Copenaua. E ele, ao mesmo tempo que mostra o Davi Copenaua na aldeia, vivendo ali, também mostra os mitos fundadores deles. Então, eles meio mistura ficção com documentário, porque eles interpretam esses mitos fundadores. É lindo esse documentário. E o cinegrafista quase morreu. Ele levou um raio na cabeça quando ele estava filmando lá no meio da Amazônia. E foi... Quase que a última filmagem. A última filmagem. Que horror. Foi chocante. É lindo. E eu amo os filmes do Chris Marker, que estão todos no YouTube. E eles me inspiraram a querer fazer cinema, porque são filmes de ensaio. Então, tem um muito curto, de 30 minutos, que é muito lindo, que chama La Jetée. Tem outro que chama Sans Soleil. E eles... Esses são... E tem outro que chama Green Without a Cat, que é tipo um gato... Não sei como é que seria isso, a tradução em português. Em francês é O Fundo do Ar é Vermelho. Esse... É interessante porque ele fala sobre os movimentos de esquerda ao redor do mundo nos anos 60, 68 e como eles vão definhando. E a gente vê essa dificuldade hoje. E ele termina o documentário falando assim, mostrando um avião filmando vários lobos e atirando nos lobos. Ele fala, eles estão atirando em todos os lobos, mas os lobos ainda sobrevivem. É lindo, é lindo. E mostra sobre esse drama que ainda é o drama de hoje, né? A gente
cai o muro, né? As pessoas não querem mais uma revolução, não tem muito para onde, não tem mais uma ideologia. Já era o drama de então, ainda é o drama de hoje. Como a gente resolve as crises do capitalismo? Para onde a gente vai? Ninguém tem uma resposta. Exatamente. Enquanto a gente vai viver... O carro tá andando, vai trocar na roda e vamos ver o que acontece e vamos ver pra onde que vai. Isso é de 77, né? Tipo, não tínhamos lá, não temos Não agora. tem, a gente continua com o mesmo... Mudou tudo, né? Porque você vê, até no Apocalipse, nos Trópicos, eu fiquei pensando muito sobre como as redes sociais também influenciam tudo isso. Porque mudou a chavinha, mudou o jeito que se pensa, né? O jeito que a gente pensa não é mais como era antes. Então, agora todo mundo é protagonista de alguma coisa. Então, tá todo mundo ali... não é? Como foi que você falou? Você deu 2 exemplos de teologia do domínio e da prosperidade. Eu acho que é super o domínio agora, assim, na verdade, o protagonismo, assim, da pessoa. Você vai prosperar, você vai ser o melhor nisso. E aí é isso que a gente estava falando um pouco antes de gravar. Eu fiz uma aula de cerâmica. Eu vou dar aula de cerâmica agora. Porque eu já sei, sabe? Eu já vou explicar pra eles como é que é. Porque eu já vi como é que é. E a jornada, todo mundo tem que ser vencedor. Todo mundo quer ser youtuber. E todo mundo aprende em 3 minutos qualquer coisa. E é o tempo que a gente tem, E não tem mais o coletivo. Não tem mais o coletivo. Então, acho que é muito... E aí, eu acho que esse que é o maior desafio, né? Assim, isso pra mim ficou também... Que me deu a depressãozinha quando terminei de ver o documento, que terminei de ver o Apocalipse, que como que a gente vai falar sobre coletivo? Como que a gente vai convencer as pessoas que o coletivo é mais importante que o individual, se as pessoas estão na crença que o individual é mais importante? A gente vai regular as redes sociais e conseguir... Exatamente. Mas eu acho que falta convocar, né, as pessoas para agirem. Está todo mundo ou agindo. Assim, a extrema-direita tem convocado sua militância a cada dia. Já faz 10 anos ou mais, né? Assim, e todos os dias é uma coisa de vida ou morte. A gente precisa... eles estão nessa batalha. E o resto, assim... eu tô de boa, né? Assim, claro que tem gente militando, mas eu sinto que não tem uma convocação, assim, de... Uma urgência disso. Tem uma urgência. Não pode ficar curtindo nossa tristeza mais, gente. Acabou o tempo de curtir a tristeza, gente. Tem que levantar e sacudir a poeira e dar a volta por cima, porque, né? Sim. Mas é bom ver esses documentários mais antigos pra gente ver que os problemas se repetem, a gente só encontra soluções diferentes, né? As coisas vão se repetindo e a gente vai se adaptando e vai transformando. Eu acredito que dá ainda pra gente... Não, tem que acreditar. Tem que acreditar. Olha, os meus 3 documentários, eu fiquei pensando aqui no caminho pra cá... não são meus favoritos da vida, mas eu gosto muito dos documentários do Herzog, que ele faz assim, uns muito, muito bons. Eu gosto do jeito que ele narra, eu acho muito bom. Do vulcão, Into the Inferno, é lindo, porque ele vai ali na beira do vulcão, acompanha um cara que estuda o vulcão, e tem um casal que estuda os vulcões também, e morre estudando os vulcões. E é um negócio muito frágil, porque a gente não é nada do lado do vulcão. A gente não tem equipamento de proteção que te faça ir ali dentro. E aí você se sente desse tamanhinho, assim, né, do lado. Mas é fascinante, você quer ir lá. Eu quero. Eu falei, gente, eu quero tocar na lava do vulcão. É muito lindo, assim. E o jeito que ele fala é muito poético também. Veja de uma amiga minha que chama Fire of Love. Que também que é sobre esse casal, que ela pegou os arquivos desse casal. Que legal. Fire of Love. Que acabou morrendo. Foi indicado ano retrasado. Eu fiquei muito impressionada. With Love ou Off Love? Fire of Love. Eles vão de bota e a bota vai derretendo, sabe? Eles vão com um sapato normal que vai virando um negócio. Vocês não conseguem chegar perto. Em português é Vulcões, a tragédia de Kátia e Maurice Kraft. Eu não ia trazer esse, mas vocês falaram de Ilha das Flores, eu vou trazer Estamira. Lindo. Que é lindo. É. Estamira é um documentário sobre uma mulher, ela é catadora de lixo brasileira, ela tinha esquizofrenia, e é a história da vida dela, assim, ela tem esses distúrbios mentais, ela mora num aterro sanitário, e ela cata coisas ali, e ela tem uns momentos que você fala, gente, essa mulher é genial. Poéticos, né? Poético, assim, mas aí vai acompanhando, mas sem tentar se interferir tanto na vida dela. Já faz muito tempo que eu vi, deixa eu ver o ano aqui que ele é, 2004.
dirigido por Marcos Prado. Então, ela vai lidando assim, com várias coisas, questões existenciais, ela tem uns filhos, ela teve uma vida horrível. Assim, e ela é gênia, né? Ela é uma gênia. Poética, assim. E ela vive ali com o que ela tem, ela vai contando umas histórias, mas aí você não sabe se é real aquela história, se ela delirou, se ela está contando mesmo, criando uma narrativa nova. É muito lindo. Esse filme está no Prime Video. Eu acho que está no Prime Video. Globoplay. E aí, eu tinha mais um monte. Mas, eu também tenho. Tem Virunga, que é legal, que é do... Virunga é da produtora do Democracia em Vertigem. Então eu vou falar desse, depois o outro eu só vou fazer menção honrosa para assistirem, mas Virunga eu acho lindo, que eu sou fascinada pelo Congo. O Congo tem o Parque Nacional lá, que tem os gorilas, aqueles gorilas grandes. Eles são do Congo. E aí é a história dos guardas florestais lutando contra os caçadores, contra quem vai ali matar a família dos gorilas, que, gente, eles são umas famílias de pessoas, assim, né? É muito real, assim, eles comparação. E os guardas, eles criam uma relação afetuosa com eles. Eu só fiquei meio assim, porque o cara que é o maior conservacionista, ele é da Bélgica, e a Bélgica foi o país que passou o rolo compressor no Congo. Então, assim, aí agora fazendo não, peraí que eu vou cuidar disso aqui. Mas é muito bonito, assim, porque mostra as famílias dos gorilas. Virunga é esse parque nacional que tem lá. E tem uma investigação também, né, sobre, acho que é uma indústria petroleira que quer acabar com o parque, uma coisa assim. Para explorar ali, né? Porque tem umas áreas do parque que são inacessíveis, assim, né? Então, não se sabe o que tem. Tem diamante, tem petróleo, tem... O que tem ali? São os interesses. Um olho grande já para saber o que... Então, vamos tirar esses bichos daqui, porque aí, pelo menos, para de ter vigilância nessa região e a gente consegue explorar livremente. Rola isso. Então, essa coisa meio do Brasil também, que tem um cara armado ali, mas o que ele quer? É a maldição de ser colônia. A gente tem muito em comum com o Congo. Muito. Eu tenho muita vontade de ir lá. Eu acho que deve ser um lugar muito bonito, assim. E, enfim, menção honrosa para Extermine Todos os Brutos, que é uma série da HBO, do Hal Peck, que fala sobre colonialismo, tem umas coisas de... É muito documentário, mas tem umas dramatizações também no meio. Fala muito de como nasceu o racismo. Como surgiu o racismo. De que estruturas foram construídas para que o racismo existisse hoje, para a gente ser colônia, né? Como que a gente... que isso se deu, uma pessoa chegou lá e falou, isso aqui é meu agora, vai embora. Esses aqui são os brutos que têm que ser exterminados. São 4 episódios da HBO. Bem legal também. Quando você fica viajando, é muito avião, é muito hotel, é muito aeroporto. Tem alguma coisa que você gosta de assistir que assim, nada a ver? Perguntar, tu assiste documentário ou tu vai ver, sei lá, In Just Like That? Vou ver, eu quero ver This Is Us, sabe? O que você vê pra assim, você quer desligar? Eu vejo pra relaxar? Depende. Novela. Cortes Corte 32 do Apocalipse. Muito corte. Aprovar corte. Muito corte. Eu ando vendo os faroestes, né? Como eu falei. Mas é trabalho, né? Não. Trabalho. Mas é trabalho. Não é trabalho. Não é trabalho? Eu gosto de ver filme antigo. Eu vi Wolf com Brad Pitt e o George Clooney, não gostei. Não gostou? Não gostei. Minha família viu, eu dormi no dia. Eu vi pra relaxar, e porque ele é produtor executivo do filme, né? Mas não vai relaxar, tem uma ligação. Eu vi pra relaxar porque ele é produtor executivo do filme. Eu vi a galera falando desse filme que é meio comédia, assim, né? Que eles são eles vão golpistas. Eu não vejo coisa pra relaxar. Não vê, né? E é o mal do cineasta. Você consegue ver alguma coisa sem analisar, você já olha, esse corte, esse ângulo, aqui faltou ritmo. Essa luz. Ficou com barriga isso aqui. Pra relaxar, eu tenho ouvido muito audiolivro. Adoro.
Adoro. é muito Sem bom. imagem. Sem imagem. Se tiver uma imagem, eu vou julgar. Na verdade, Eu vou querer- uma coisa que acontece muito quando eu tô viajando de avião, eu vejo todas as pessoas vendo aquelas imagens e fico muito culpada de fazer cinema, porque eu falo, elas estão aqui hipnotizadas, Elas não não estão refletindo relaxam, sobre a elas durmam. própria vida. Elas Não deviam estão tá pensando em política, tá todo mundo abduzido, assim, vendo os na filmes. tela. Essa tela desse tamaninho. Todo mundo Aí eu preso às falo telas. assim, que erro tá fazer cinema. E eu tô contribuindo. Aí bate uma crise existencial, né? Mas eu sou parte da engrenagem. Exatamente, eu sou parte dessa hipnotização. Nossa, e avião dá essa sensação, né? Porque você vê assim todas as telinhas Todas as assim, telinhas, ó. é. Dum, 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 dum. Eu fico muito. Eu tenho uma coisa de ficar vendo a pessoa. Quem tá vendo, o que as pessoas tão que ela vendo? tá vendo e julgando. Ah lá, tá vendo? Gente, de tu viu ação. ainda? Mas o Wicked, eu vi o Wicked. Ah, Achei legal. gostou? Achei legal. Wicked. Conseguiu desligar da cabeça de cineasta? Não, você já ficou. Não, consegui. Ai, que bom. Olha, a gente tem uma parte do programa que é o Me Ajuda Wanda, que as pessoas mandam casos pra gente, que já é tradicional, as pessoas amam, e elas mandam casos da vida delas pra gente resolver, e a gente não resolve nada, a gente só fofoca. A gente só atrapalha. A gente só atrapalha. Tutorial de limites Wanda. Olá, companhia diária dos meus dias de luta. Me chamo Maria, tenho 31 anos, do signo de Escorpião. Não que Qual que é o teu signifique signo, algo. Pé? Câncer. Câncer. Ai, gostamos E de você? câncer. Eu sou Capricórnio. Eu sou Libra e Leão. Leonino. A minha O Dantas, nossa editora, é canceriana. É câncer. Aniversário mesmo com o Tiago, né, Pedro? Ah, que é, Tiago. Olha. Sério? 8. É, dia 8. Dia 8, né? E o programa Tá vai chegando. Ah, já vai ter que cantar parabéns. Parabéns No final, a gente vai encerrar cantando parabéns. Ai, que legal. Faz dia 9. No dia que vai ao ar Poxa. esse programa. Você, tá. Luna? Ah, não. Tá. Olha. A Maria, do caso, ela tem 31 anos e é de Escorpião, mas não sabe o que isso significa, ela só quis dizer o signo dela. A minha questão é, tenho muita dificuldade em deixar meus limites claros e ter conversas honestas com os meus amigos. Eu moro com meu amigo de 35 anos e ele trabalha home office, ou seja, ele passa muito tempo em casa, sozinho, e tem a bateria social sempre cheia quando eu chego em casa. Ele quer conversar o tempo inteiro e, na maioria das vezes, engata um assunto atrás do outro e não me dá espaço para entrar na conversa. O que para mim... Ele quer alguém pra ouvir. Ele palestra. O que pra mim tudo bem, às vezes é mais fácil apenas deixá-lo falar. Mas o que me irrita é quando ele quer falar sobre um assunto que não me interessa e quer me mostrar algo, seja vídeo no celular ou exemplo de como ele tirou um adaptador da torneira, quer me explicar por que ele estava fazendo aquilo e etc. Sendo que eu não tô nem aí. Eu fiquei mais Acha amigo nervosa. pra ele. Acha mais amigo pra ele. Fiquei mais nervosa pelo fato dele estar sempre fazendo uma bagunça na casa do que eu tinha limpado já. Uma situação que aconteceu foi que ele estava saindo para ir buscar a namorada, pois nós iríamos jantar os 3 juntos. No momento que ele estava saindo, eu liguei a TV para assistir MasterChef, enquanto ele estava fora. No momento em que eu coloquei no YouTube, pois nós 3 íamos jantar... ele ia buscar a namorada e ela ia esperar. No momento que eu coloquei no YouTube, ele sentou no sofá, pegou o controle e começou a falar de um filme que ele tinha visto no YouTube. E que ele gostava muito. Até aí, eu só ignorei e não respondi muito. Mas quando eu vi que ele queria colocar o play no trailer do filme, eu fiquei furiosa. Detalhe, eu estava morrendo de fome. Eu tive uma leve explosão e disse que queria ver o programa que eu queria. E não queria que ele me mostrasse Aquelas nada. brigas muito bestas, né? Eu quero ver... Ele me pediu devolve desculpa. o controle. Ele me pediu desculpa e saiu. Quando a namorada dele chegou, eu não toquei no assunto e continuei como se nada tivesse acontecido. O fato é, seria mais fácil eu me mudar, mas eu gosto muito desse amigo. Ele é uma pessoa importante para mim e não gostaria que essas pequenas coisas da vivência prejudicassem a nossa relação. Eu penso sim em me mudar. Ela quer muito se mudar. Seria mais fácil. Mas eu também não quero ser uma pessoa que segue a vida e não consegue resolver esses problemas pequenos. Então, gostaria de saber como vocês iniciam conversas difíceis. Eu amo vocês, agradeço se lerem meu e-mail e gostaria de dizer que quando escuto no trabalho, muitas vezes preciso pausar o episódio, pois eu quero rir alto e não posso fazer isso no escritório. Da bandeira. Gente, eu que dividi apartamento 15 anos. Eu com ia falar pessoa, também, eu já Você morei sabe com fazer muita isso? gente. A regra número 1 é não morar com amigo. Não more com amigos. More com conhecidos. Porque vai acabar a amizade.
Ah, não, eu morei com o Thiago. Você morou com o Thiago, deu certo. Eu morei com vários amigos. A chance é de que... Não, eu acho que quando tu mora com as pessoas, tu tem que dar uma relevada. Assim, não adianta, assim, ela falou, não tem que colocar limites, mas tem que... Algumas coisas que são importantes, eu, sinceramente, achei meio bobo. Ele fica querendo falar umas coisas que eu não me interesso. Dá uma cortada, não acho que é um motivo pra mudar de apartamento. Não é uma coisa assim. Que deve estar muito ele rouba meu dinheiro, ele come minha comida. Que eu acho que seriam coisas mais graves, assim, sabe? Achei contornável ali, sabe? Dá uma. Tá, beleza. É que ela quer se impor, ela não é a questão de se mudar ou não. Ela quer saber, gente, como corta uma conversa. Como corta uma conversa. Eu sempre falo, só tô muito cansada, desculpa, não consigo falar sobre isso agora. Pronto, eu acho que é mais assim. Amigo, boa noite. Você chegou, beleza, eu vou fazer minhas coisas no meu quarto. Sabe uma coisa que me irrita muito? Às vezes eu chamo algum prestador de serviço lá em casa e ele quer me explicar como ele vai resolver o conserto da geladeira. E quero saber. Eu te chamei. Eu não quero, desculpa, eu não quero. Eu acho que pode ser muito interessante, mas assim... conserta, por favor. Eu já falei desse livro aqui, né? Do livro da saúde social que tá bombando lá fora e tal. Qual? Eu sempre esqueço. Eu sempre falo do livro, sempre esqueço o nome do livro, né? Que foi da palestrante lá do SXSW. Calma aí, saúde social, social health. Como cortar as pessoas. Não. Como influenciar. Como ignorar pessoas e desfazer amigos. Tem um livro The Art and Science of Connection. Why Social Health is the Missing Key to Live Longer, Healthier and Happier. Nossa. É a Casey... Musgraves, não. Casey Killian. Não, mas eu lembrei disso porque ela fala sobre que a saúde social vai salvar a gente. Depois a gente tem toda a discussão sobre saúde física, mental, a próxima é social. Mas tem uma hora no livro que ela descreve os tipos de personalidades dos sociáveis. E de que é mais importante tu ter 5 bons amigos do que ficar gastando o teu latim com o motorista do Uber, com o prestador de serviço, ou com a pessoa... Tudo bem tu ser obviamente, gente, tem que ser educado, mas assim, eu sou muito sociável com os meus amigos. Eu não vou gastar as minhas horas do dia com algumas coisas, porque eu fico com preguiça mesmo. E é isso que a Petra falou. Hoje eu tô cansada, amigo. Hoje eu não vou conseguir falar. Cansada é muito bom. É uma ótima saída. Ótimo. Assim, ou então assim, legal, mas não... As pessoas... ela não falou a idade dela, né? 31, ele tem 35. 31. Eu acho que é isso, que ela quer ver uma série ruim, ela quer ver, uma Masterchef pelada no quarto. Mas a gente tem uns 10 anos. Não, é que a gente tá nessa... A gente não, a gente é ela de 31. Essa fase que eles estão com dificuldade de interação social, de resolver as coisas, né? Sim. Você viu a pesquisa que saiu, que as pessoas perguntam pro ChatGPT, a maior parte das perguntas é: como falar algo que eu não quero? Tipo, como convidar uma pessoa para sair? Como dizer não para uma pessoa? Dizer não para uma pessoa? Como falar para os meus amigos que eu não gosto de futebol? Sei lá, sabe? Mas tem uma coisa que ela falou ali louco. De limites, e eu já morei, além do Thiago, mas com muitos, dividi apartamentos antes de 20 e 30 e poucos anos com muita gente. Que, cara, o limite é isso, você fecha a porta do teu quarto, entendeu? Hoje, tu pode ficar lendo no teu quarto, ficar vendo TV no teu quarto, ver tuas séries, né? Tipo... É isso, a não ser que o cara vá lá e vai bater na porta do teu quarto. Ei, vem cá, e lide com a frustração dele. Exato. Gente, vamos lá, galera, jovens. Saiam das telas, sabe? Eu sei que a Petra tava estragando pra vocês. Vai fazer Bob Goods. Mas parem, desliga a tela. Eu amei que ela fica muito culpada. Tô contribuindo, né? Pra terapia da Petra. Não, mas é isso, conversa. Gente, é tão simples, né? É chegar Achei um e problema falar... fácil de resolver. Boa sorte, canceriana. Mas deve ser difícil pra ela impor limite até no trabalho, canceriana, sabe? né? Mas eu acho que ela tem... é escorpiana. Ela é escorpião, canceriana. Não, o que eu acho que deve ser também é que ele chega muito animadão, né? É que eu acho que ele deve chegar muito... Ele deve chegar muito carente. Não, é porque quem trabalha home office... Então, e aí ela chega da rua e ele quer conversar com alguém. Sabe o que eu me lembrei? Não sei se tu passa por isso. No puerpério, quando tipo, a Bia era muito pequenininha e o Marco chegava e eu queria contar, eu não tinha nem o que contar. Tipo, que nada aconteceu, não tinha interação social. Então, tu quer falar muito com alguém. Então, tu passa o dia inteiro sozinho em casa, home office. Uma conversa de adulto, né? Tu quer conversar, tu quer contar. E às vezes tu não é interessante, como ele falou ali. Deixa eu pegar o próximo aqui. Tem mais um. Casamento no desespero, Wanda. Hello, vândalos, donos do meu... E convidados. Sou ouvinte fiel há 8 anos e vocês me fizeram companhia em diferentes fases e países que passei. Olha que chique.
Podem me chamar de Lana, tenho 29 anos e sou capricorniana com ascendente e lua em Áries, mas juro que sou um amor. Ah, tá. Desde o ano passado, coisas difíceis têm acontecido. Seria o retorno de Saturno, porque os 30 estão chegando? E para contexto, eu moro na Europa. Perdi meu avô, de que era muito próxima, e não pude ir no enterro velório lá no Brasil. Perdi meu emprego aqui. Meu visto por aqui venceu e entrei com um pedido de extensão e investi tempo e dinheiro nisso. A única coisa boa que aconteceu foi ter conhecido meu amigo gringo, o Jeremy. Em junho vai fazer 1 ano que estamos juntos e em meio a alguns altos e baixos por diferenças culturais, seguimos firmes. Jeremy tem 33 anos e sou o primeiro relacionamento sério dele. Ah, não é amigo, né? Assim como ele também é o meu primeiro. Jeremy já tinha falado em casamento para que eu resolvesse a questão do visto, mas eu sempre tive receio dessa opção. Por conta do casamento falido dos meus pais, eu tinha prometido a mim mesma só casar com muita certeza de que aquela era a pessoa certa. E eu vou ser sincero, não sei se ele é. A novela, não sei se ele é. Então não casa, pronto. Resolvido o caso. Tudo piora porque meu pedido de extensão de visto acabou de ser negado, ou seja, devo sair do país em alguns meses. Está sendo muito difícil, apesar de morar por aqui há apenas 3 anos. Sinto que já construí uma vida aqui que não quero deixar. Minha mãe mora nesse país também, o resto da família mora no Brasil. Minhas opções no momento são... Vamos lá. Opções. 1. Ficar 1 ano no Brasil juntando dinheiro e voltar para fazer uma faculdade aqui fora. 2. Casar com meu gringo, Jeremy, e aí não vou precisar ficar no Brasil por muito tempo e nem investir uma grana pesada na faculdade. 3. Estou mais inclinada a achar que devo escolher a faculdade. Mas não sei se é só por causa do trauma do casamento dos meus pais. Eu não sei o que fazer, me ajuda, Peraí, Wanda. a faculdade é a opção número 1? A faculdade é a opção número 1 no Brasil. Tá. Ela tá pensando, ela vem pra cá, acabou o visto dela, não tem como, ela vem, faz a faculdade, junta dinheiro e volta pra Europa. Ah, não, a faculdade é fora, isso, a faculdade é fora. Ela vem pro Brasil só pra juntar dinheiro pra fazer Pra lá. fazer a faculdade poder pagar fora. a faculdade lá. Mas se ela casa, ela não faz faculdade? Então, casar com um gringo. Ela casa ou compra uma bicicleta. É verdade. E aí não vou precisar ficar no Brasil por muito tempo e nem investir uma grana Mas o pesada gringo vai na faculdade. sustentar ela? Acho que ficou parecendo que é isso, né? Que ela escolheu entre fazer a faculdade Ou ser e o gringo sustentada sustentar pelo ela. A minha pergunta era, não dá pra ela fazer um contrato com o gringo? De, olha, a gente vai casar, mas é pelo visto. Pelo visto. E a gente ainda tá namorando, assim. É um clássico isso, gente. É aquele filme do Gerard Depardieu e da Anne McDowell. Eu acho uma boa, uma ótima ideia, porque aí também não casa com essa expectativa, assim, de já temos que casar e ser felizes pra sempre, a gente pode casar e, sei lá, continua cada um morando na sua casa, não sei se eles moram juntos já. Né? Perfeita a solução, não é isso? Olha, estamos casando, mas calma lá. Mas eu acho Não quer dizer nada. Quer dizer nada. Estamos casando, mas não quer dizer nada. Eu amo este país, não sei se eu te amo tanto assim. Você, aqui onde a gente está, amo. Você Gente, mais ou menos. Só me dá o seu passaporte. Deve ser muito difícil casar com um gringo, porque tem muita diferença, assim, né? Nossa. Quem nasceu em outro país, cresceu em outro país, A diferença cultural. a diferença cultural, hábitos. você se torna outra pessoa, eu acho. Olha, eu acho que o caminho é esse. Porque, se voltar pro Brasil, juntar É que dinheiro... eu acho que ela tem mais opções, na verdade. Eu acho que ela reduziu muito as opções dela. Quais você acha? Ela pode tentar fazer uma faculdade lá. Mas aí ela não tem como... Ela não pode ficar, tá sem visto. Não, mas então, ela não consegue um visto de estudante, um visto de trabalho. Não consegue. Não, tu falou com ela. Eu assisti. Ela tá no ponto aqui. Ela disse aqui no ponto, É não tua vai amiga rolar. que mandou. É uma amiga. Gente, Foi A minha prima. se ela estiver nos Estados Unidos, o único jeito é Volta. casando. Não, se ela estiver nos Estados Unidos, Não, volta pro Brasil. nem isso vai ter jeito. Mas nem ela tá casando. na Europa, porque se ela tá nos Estados Unidos, nem casando adianta. Mas, não sei, eu acho que ela tá muito... Como é que a mãe dela tá lá? A mãe dela vai voltar também? Ah, Acho que verdade. tem muita ponta solta, né? Se a mãe ela dela não tem contou visto, como é que a tudo. mãe dela não... Se ela conseguir um trabalho, ela consegue um visto de trabalho. É isso que eu tô falando. Tipo, ela quer ser sustentada pelo gringo? Não, acho que era só pra ficar. Acho Aí que se ela entrar na faculdade, ela ganha um visto, Visto de estudante. estudante, exato. Acho que ela tá de olho Na boutique dela. Ele tá de Ela tá de olho na olho boutique dele. nas postas do gringo. Ai, amiga, boa sorte. E é isso. Faça o seu coração mandar. Mas tem a questão dos pais, né? Tem um
trauma do matrimônio. Eu acho que tem essa questão que a gente falou, outro negócio. Ela Não sabe perca a sua independência. isso é muito importante. Não, acho que ela tem esse medo de saber a hora que é pra casar, sabe? Então, Se aí tem isso, se existe isso. Não, isso aí é uma outra que ela tá botando tudo aí. Faz um contrato ali de gaveta, fala, olha, tá aqui, ó, eu não faço isso, não vou lavar sua roupa, gringo, não vou fazer tais coisas, se é o que você espera de um casamento. Não. Vou casar, mas vou casar empoderada. Eu não sei o que é pior, a imagem que vocês estão construindo do casamento ou do casamento com uma brasileira pro gringo. Tipo, tá meio complicado agora. Ela que trouxe o problema. Ai, gente, tá bom. Petra, muito obrigada. Eu te agradeço. Petra. Obrigada, Petra. Adorei. Foi ótimo. Quando voltar Muito no próximo gostoso. da academia, conta pra gente. Primeiro, A gente quer quero saber saber. os bastidores, quando a gente vê suas fotos lá na temporada, Vai na na festa, campanha. vai em festa, a vai gente em já vai festa. ficar não de esquece de olho. entrar nesse carro da festa da Vanity Fair, mulher. Não vou ser boba dessa vez. Já fica lá na frente esperando chegar. Cadê o carro? Já chegou? Já tá sentadinha, com cinto, né? Tipo, a primeira entrada, tipo, criança quando vai pra viagem de Esse carro férias. vai com 30 pessoas. Vai todo mundo assim. Ela vai Não, pegar quero o Oscar da mão da pessoa, De tá aqui, alguém. eu Vai vou. pegar o Oscar dela, gente. Vai ser o dela. Né? Vai. Corrija, Bárbara. Obrigada, Apocalipse Obrigada. nos Trópicos, nos cinemas essa semana e na Netflix também, já tá. Dia 14, assistam. E feliz aniversário. Ai, mas pode cantar Não pode parabéns. dar parabéns, mas pode dar feliz aniversário, né? Pode. Obrigada.